Ora, a elaboração de uma tabela de distribuição de frequências começa necessariamente pela criação do corpo da tabela. Quando se trata de uma variável que tem categorias pré-definidas, o corpo da tabela é constituído pelos valores de referência desta variável. Como se vê aqui no enunciado, as proteínas totais têm categorias pré-definidas. 6 a 8 gramas por decilitro de sangue são os valores normais para as proteínas totais. Como as proteínas totais são constituídas também portanto, a albumina e a globulina entram nas proteínas totais, têm os seus valores quando se tratar só de albumina ou só de globulina. No caso, estamos a tratar de proteínas totais, por isto, estes são os valores que vão ser usados. Então, no corpo da tabela, preparamos o espaço para o corpo da tabela, escrevemos valores normais, 6 a 8. O título, proteínas totais, valores normais, 6 a 8. Não se esqueçam que cada valor é escrito na sua célula. Ora, hiperproteína é o nome que se dá quando os valores estão acima dos valores de referência. Então, valor superior a 8 começa em 8.1. O limite superior desta classe tem que ser um valor superior ao maior valor dos dados amostrados. Ou seja, o valor máximo de entre os valores brutos, o valor máximo é 12.1. Então, para que o 12.1 esteja por dentro, basta escrevermos aqui o valor 13. Da mesma forma, quando os valores são baixos, designa-se de hipoproteinemia e o menor valor no conjunto de dados é 0,5 e temos aqui então 0. E está o corpo da tabela. Hipoproteinemia é de 0 até 5.99, porque a partir de 6 já estamos em valores normais, até 8, e a partir de 8.1 já é hiperproteinemia e termina em 13. Isto para efeitos de cálculo, porque para representação, por exemplo, no Word, bastaria escrever superior a 8, inferior a 6. Mas aqui nós precisamos disso para fazer contas. Ora, estando construído o corpo da tabela, vamos passar agora à elaboração da tabela de frequências, a contagem das frequências absolutas. Para isto, vamos selecionar o espaço onde o Excel vai colocar os dados. Selecionamos as células à frente das categorias e selecionamos uma célula adicional, esta onde o Excel vai colocar o valor 0, mostrando que tudo foi bem contado. A partir daqui, vamos então usar a função frequência. A função frequência, vamos aqui nos dados, no menu, e encontramos aqui inserir função. Portanto, em fórmulas, inserir função. Ou podemos usar também este ícone aqui. Notem, inserir função. Quando clicar em inserir função, aparece a função frequência. Mas atenção, nos vossos computadores poderá não aparecer porque trata-se da categoria utilizados mais recentemente. Se dentro desta categoria não está a frequência ou não está a função que vocês procuram, então tem que fazer um clique aqui neste símbolo, um clique, e acionar ou todas ou então estatística. Todas vão ser muitas, venham aqui para a estatística, então o Excel vai listar todas as funções de estatística. E aqui podemos então descer até a letra F de frequência. Aqui está. Clicamos em frequência.
Quando clicamos em frequência, portanto, 2 cliques, aparece esta janela, matriz de dados e matriz binária. Nos apontamentos está escrito: matriz de dados são os dados brutos e matriz binária são os limites superiores de classe. Ok, vamos para a matriz de dados. Matriz de dados são os dados brutos. Vamos então selecionar todos os dados brutos, começando por aqui, por este canto, e subimos. Selecionamos então todos os dados. Aqui está, de A8 a M55. Matriz binária, um clique. Matriz binária são os limites superiores de classe. Ora, os limites superiores de classe são estes, o 13, o 8 e o 5.99. Vamos selecionar. Depois disto, está tudo pronto. Olhem para aqui dentro. Estão ali as frequências 94, 105, 42, 425 e 0. Agora, estas frequências têm que entrar aqui neste espaço. Por isso, é aqui neste ponto onde deve ser então feita aquela combinação de teclas. A tecla Ctrl e Shift, essas duas têm que ser acionadas ao mesmo tempo, que se faz um clique em Enter. Portanto, se apertar Ctrl Shift com a mão esquerda e com a mão direita, Enter. Vou fazer isto. E o resultado aí está. Então, depois de selecionar a matriz binária, as duas teclas, com a mão esquerda Ctrl, Shift e com a mão direita, sem largar, com a mão direita, Enter. E aí está, os dados entraram. Então nós temos aqui as frequências absolutas e vamos escrever então 94, 105, 425 o quê? Participantes. Portanto, esse é o número de participantes. Ok.